O voo solo dos músicos do Yes. A partir de agora em altos plays de álbum solo. Entre 1975 e 1976, todos os integrantes do Yes, nesse período, resolveram fazer uma pausa nas atividades da banda, negociaram, obviamente, com a gravadora e tinham um trunfo com a Atlantic Records, porque o Yes, nesse período, continuava gigantesco mundialmente, lançando um disco atrás do outro, emendando uma turnê atrás da outra. Então, terminaram a turnê, que durou de 74 até a primeira metade de 1975, a turnê do álbum Relayer, e no final da turnê decidiram, então, entre eles, vamos dar uma pausa, fazer um refresh, cada um fazer o seu trabalho, os seus projetos e tal. Negociaram e deu tudo certo e entregaram para os fãs álbuns maravilhosos, que é o que eu vou mostrar a partir de agora, o primeiro álbum de cada um deles nesse período, então, onde a formação, gente, só para reforçar, John Anderson, Steve Howe, Chris Squire, Alan White e Patrick Morris seguiram então para cada um deles no seu voo solo. E eu vou fazer em ordem cronológica, os dois primeiros que saíram em 75 e depois os outros que saíram já ao longo de 1976. Vou começar com o meu amado e meu guitarrista predileto, sim, é meu guitarrista predileto de todos os tempos, e esse é um dos discos que eu mais escutei na vida e continuo escutando porque eu amo de paixão esse álbum, e vocês já sabem disso porque eu já trouxe ele em outro episódio, mas vou mostrar detalhes que ainda não apareceram aqui pelo Altos Plays. Então vamos lá, começando com ele, Steve Howe com o álbum Beginnings, lançado então em 1975, guitarrista do Yes, essa capa icônica, do mesmo capista do Yes, do grande Roger Dean, que trabalhou então junto com Steve Howe para essa arte aqui, a contracapa, que obviamente vou abrir aqui para vocês para mostrar ela todinha, porque realmente, gente, olha só, é uma obra-prima, genial, não somente a parte gráfica, como obviamente o conteúdo desse álbum é surpreendente. Deixa eu ir mostrando também a parte interna, que traz letras e ficha técnica. Sim, não é um álbum instrumental, claro, tem algumas faixas instrumentais, mas é um álbum onde o Steve Howe, além de explorar toda sua técnica e todo o seu arsenal de instrumentos de corda, alguns deles já aparecendo aqui, também é um álbum de canções, onde ele não só é o compositor da letra e da música, como também ele canta nas faixas, assim. A galera já estava muito mais acostumada a ouvir a voz do Steve Howe nos backing vocals aqui. Muita gente, não é meu caso, mas muita gente não gosta do timbre da voz dele e tal. Eu acho isso, enfim, gosto pessoal de cada um, mas eu acho exatamente o diferencial, assim, eu acho que ele tem uma voz muito particular, não é o cara mais afinado ou de um timbre perfeito, mas combina perfeitamente com as canções que ele apresenta nesse álbum aqui, excelentes letras e, obviamente, gente, a parte instrumental, isso que me pega muito no Steve Howe, por isso que eu considero ele, para mim, um dos meus guitarristas favoritos, porque eu gosto muito disso, de poder ouvir diferentes instrumentos de corda, diferentes abordagens na guitarra, Esse aqui é um álbum, não é o que vai se repetir em todos da carreira solo, isso realmente vai ser um grande diferencial, assim. Tem sim rock progressivo, tem, obviamente, em todos os álbuns que a gente vai conferir por aqui, pelo óbvio, sim, tem muito rock progressivo, mas eles vão explorando também outros caminhos, e até essa é a intenção, gente, eles não fazer algo igual ao que já faziam no Yes, então aqui ele também tem faixas mais instrumentais, tem faixas com orquestra, é lindo demais, tá aqui então esta beleza, primeiro álbum solo do Steve Howe, lançado em 1975, tem um outro detalhe, antes de eu mostrar para vocês os detalhes da prensagem, que também vai se repetir em alguns dos álbuns, que também conta com a colaboração dos próprios integrantes do Yes, que estão participando em diferentes momentos no álbum de cada um, assim, eles não estavam brigados, foi uma pausa negociada, porque realmente eles precisavam de um tempo para cada um deles, enfim, dar
dar uma reaquecida na sua criatividade. Então, por exemplo, nesse álbum aqui do Steve Howe, vai ter a participação dos dois bateristas que já passaram pelo Yes, o Bill Bruford em algumas faixas, outras faixas vai ter o Alan White, e tem uma colaboração muito mais próxima também com o Patrick Moraz, né, que na época era o tecladista do Yes, porque o Patrick Moraz também sempre foi um super arranjador, então os arranjos de orquestra que tem nesse álbum, que são lindos demais, inclusive as músicas com orquestra aqui são as que mais me chamam a atenção também. Então também tem a participação do Patrick Moraz em algumas faixas como arranjador e também como instrumentista, né, tocando também o seu riquíssimo arsenal de teclas. E a outra curiosidade também dos músicos que acompanham, além desses três que já, né, o Bill Bruford na bateria, junto com Alan White em outras faixas também, e o Patrick Moraz, tem outro detalhe muito legal, que é a participação de músicos de uma banda muito interessante, que em qualquer momento eu devo trazer aqui, que eu tenho um álbum deles maravilhoso e não trouxe aqui ainda, que é a banda inglesa Griffon, que é uma banda que misturava ali o folk com o progressivo, com um pouco de música medieval até. Então tem músicos também do Griffon que fazem parte então da formação de músicos que participam então desta obra-prima chamada Beginnings do Steve Howe. Deixa eu mostrar a beleza também, que também tem ele sai pela Atlantic, né, e um label personalizado. Tu vê o poder que eles tinham, né? Até um label personalizado tá aqui, olha que beleza. E essa daqui é a primeira prensagem original inglesa. Inclusive é curioso que na Inglaterra saiu apenas uma prensagem nessa época aqui, né? Não foi reeditado, né? Então tá aqui, ó. Olha que diferente, né? Um label personalizado da Atlantic Records. Primeira prensagem inglesa, né? Estranhamente, até esse álbum ele teve poucas reedições no mundo inteiro, assim, a maioria saiu pela Atlantic, inclusive no Brasil, em 1975, depois teve algumas prensagens, umas reedições em 76 e 79, e uma última prensagem, até onde eu sei, em 1980 ou 81 ele foi reeditado. Uma curiosidade muito especial dessa prensagem, essa aqui é a primeira prensagem britânica, e tem um detalhe que é muito importante, que faz dessa edição que eu tenho aqui nas minhas mãos uma pérola dentro da minha discoteca, que eu tenho muito orgulho, porque é o seguinte, as primeiras tiragens que saíram da fábrica desse álbum, então lá em 1975, há 50 anos atrás, eu tô com uma pérola que realmente tem 50 anos. As primeiras tiragens desse álbum na Inglaterra, não tenho certeza se aconteceu em outros países, mas na Inglaterra eu tenho certeza, que vinha junto um adesivo. Então as primeiras tiragens que chegaram no mercado e também para os jornalistas e tal, vinha com um brinde muito especial, que era um adesivo, e só saiu exatamente nas primeiras edições que saíram da fábrica. E vejam bem, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui dentro, ó. Eu tenho esse adesivo que comprova que essa daqui é sim uma das primeiras tiragens desse álbum. Esse adesivo tá inteirinho, obviamente eu não vou usar, mas isso aqui, gente, tem 50 anos. Tem 50 anos isso aqui. O álbum em perfeitas condições aqui, ó, que beleza. Então tá aqui, ó, esse detalhe que é muito raro de acontecer. Eu comprei esse álbum, inclusive eu comprei em Londres há muitos anos, e dei a sorte, né, gente? Primeiro de ser uma primeira prensagem e ter ainda o adesivo promocional. Então aqui, há 50 anos atrás, esse adesivo tá ali, ninguém colou, e vejam o estado do disco também. Eu dei muita sorte nesse garimpo aqui. Acho que foi em 2015, 2014, não me lembro, mas tá aqui então, primeira edição, primeira prensagem do primeiro álbum solo, então, do genial. Escutem esse álbum, hein, gente? Recomendo para vocês. Um álbum de canções e de músicas instrumentais maravilhoso. Repito, é um dos discos que eu mais escuto até hoje na minha vida, que eu gosto muito. E sim, também gosto dos vocais do Steve Howe. Então, abrindo aqui os trabalhos solo de cada um dos integrantes do Yes, o meu amado mestre Steve Howe. Quem também lança seu álbum em 1975 é o baixista e grande mestre Chris Squire, com o álbum Fish Out of Water, então lançado também
em 1975. Aqui, né, baixista, líder também do Yes, né? Lança esse álbum maravilhoso. Inclusive, gente, me perdoem, eu vou repetir essa palavra maravilhoso em praticamente todos os álbuns, porque realmente são verdadeiras pérolas musicais, e esse aqui é lindo, lindo demais, esse trabalho do Chris Squire. Deixa eu mostrar a capa aqui para vocês. Fish Out of Water. Tá aqui a contracapa, traz, enfim, também já algumas informações de ficha técnica. Aqui a parte interna, com a fotinho, letras também. Esse aqui é um álbum de lindas canções, né? E também, eu até esqueci de comentar que vale para praticamente todos os álbuns, né? Eles estavam na época realmente, né, como eu falei, era a grande banda do momento, e todos os músicos tinham o seu estúdio particular nas suas residências, né? Geralmente mais no countryside, né, de Londres, né, em cidades do interior e tal. E a maioria dos álbuns, principalmente esse do Steve Howe, também, do Steve Howe não, do Chris Squire, também começou a produção. Claro, eles finalizavam depois alguma coisa em algum estúdio profissional, mas a maioria do álbum foi gravada na sua própria residência. Tá aqui um descasso onde o Chris Squire domina praticamente todos os instrumentos, mas também, assim como em alguns álbuns, no Steve Howe já acontecia isso, e vai acontecendo em outros álbuns também conta com a participação de alguns músicos. Aqui, por exemplo, tem também a participação do Bill Bruford, que nem era mais do Yes nessa época, né? O Bill Bruford já tinha saído lá depois do Close to the Edge, mas continuavam tudo parceiro e tal. Tem aqui, então, a participação do Bill Bruford e também do Patrick Moraz em algumas faixas, e a maioria dos instrumentos é o próprio Chris Squire que toca, né? Um álbum que não tem, só tem guitarra em uma faixa, né? Uma Rickenbacker de 12 cordas, que é tocada pelo próprio Chris Squire. Então também um dos diferenciais, assim, uma das características desse álbum, que ele é praticamente sem guitarras, e não faz, enfim, nenhuma falta, assim, porque ele é rico em arranjos, é muito bem gravado esse disco, realmente é maravilhoso, ótimas canções. Ele, desde sempre, né, foi um excelente vocalista, sempre fazendo uma segunda voz dentro das gravações do Yes, e aqui ele mostra todo o seu potencial também como compositor, arranjador, divide alguns arranjos também com o Patrick Moraz, tem grandes sessões de orquestra. Deixa eu mostrar também o encarte que vem dentro também, trazendo a foto da capa aqui, que, segundo informações, essa foto foi tirada num daqueles elevadores antigos de grade, enfim, em algum hotel que eles estavam em alguma turnê com o Yes. Então tem aqui o Chris Squire atrás de uma grade, que é uma grade de elevador, perfeitamente aqui, combinando, e aqui não está ele e tal. Então vem essa parte interna aqui. Baita disco, realmente é um dos melhores trabalhos, assim, desse período solo, assim. Acho que, para mim, na minha modesta opinião, assim, mais para a linha do rock progressivo, os álbuns do Steve Howe e do Chris Squire são magníficos e conversam muito mais com a sonoridade do Yes, bem que o John Anderson também, mas enfim, já chegamos lá daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar o label para vocês, também um label personalizado que sai pela Atlantic Records. Essa daqui é a primeira prensagem britânica, tá aqui, label também personalizado, igual dos dois lados, também inteirinho, disco com 50 anos de idade, aqui nas minhas mãos, também com label personalizado da Atlantic Records. Essa daqui, então, é a primeira prensagem inglesa original. Tem um outro detalhe, que agora eu me dei conta aqui também, que vale a menção, né? Como eu disse, esse aqui é um álbum de grandes canções, músicas longas, músicas com arranjos de orquestra maravilhosos, alguns feitos pelo Patrick Moraz, que também toca teclado em algumas faixas, mas tem um detalhe muito importante, que é a participação, que é quase coproduzido por um belezão chamado Andrew Price Jackman. Andrew Price Jackman. O Andrew, ele foi, olha, né, como a roda gira, né, e vai fechando o círculo novamente. O Andrew Jackman, ele foi parceiro
do Chris Squire numa banda anterior ao Yes, né? A banda chamava The Scene, que contava também num segundo momento, com o guitarrista Peter Banks. E quando a banda acaba, né, o Andrew Price Jackman, ele era o tecladista do The Scene. Quando a banda termina, o Chris Squire, junto com o Peter Banks, formam uma outra banda chamada Mabel Greer Toy Shop, que logo é rebatizada de Yes. Então aqui um cara que lá atrás, lá no comecinho, entre 66 e 67, se eu não me engano, ou 65 e 67, que durou a banda The Scene, uma banda britânica inglesa de Londres, muito forte nos clubes, fizeram turnê com Jimi Hendrix, Pink Floyd no início da carreira e tal. O Andrew, que era o tecladista lá do The Scene, depois de muitos anos, volta a trabalhar com o Chris Squire, aí já como um músico consagrado, um grande produtor, um grande arranjador. Então tem também essa super coincidência aqui nesse álbum, então o Fish Out of Water, que também tem esse reencontra, né, esse velho parceiro lá do The Scene, que foi uma banda que logo que terminou, que tinha também como integrante o Peter Banks, né, que era o primeiro guitarrista do Yes. Quando termina a banda, eles se juntam então com o Bruford, enfim, daí é toda aquela história que vocês já sabem, formam uma outra banda chamada então Mabel Greer Toy Shop, que depois logo se torna rebatizada de Yes. Então tá aqui Chris Squire, Fish Out of Water, primeira prensagem britânica, tá aqui então, capa e contracapa, e eu vou mostrar rapidamente que eu tenho uma outra prensagem muito especial desse disco aqui, que é a Promotional DJ Copy americana. Tá aqui, ele tem o mesmo, não é a White Label, mas tem o mesmo label, tem só uma diferença aqui atrás. Isso aqui é a primeira prensagem, então, promocional para DJs nos Estados Unidos, né? Tá aqui, então, a capa, de cabeça para baixo não, tá aqui, a capa é igual, tem apenas um pequeno detalhe, assim, atrás aqui, ó, que é diferente ali, o label, mas enfim, né? O som é muito bom também, ó. Aqui não tem nada escrito, né? Aquelas coisas de colecionador, né, gente? Mas enfim, achei uma vez uma promoção, essa promocopy, eu já tinha a original britânica e eu não resisti porque eu sou muito fã das promocopies e tem aqui tal o DJ Promotional Copy, que é onde eles já indicavam, né, algumas faixas para os DJs das rádios tocarem. Então tá aqui duas pérolas que tem 50 anos, isso aqui é a original americana, Promo DJ Copy, e a original britânica desse álbum magnífico do Chris Squire, Fish Out of Water. Fechamos a tampa de 1975, agora partimos para os álbuns que saíram a partir de 1976. Só esqueci de comentar, eu não sei exatamente o mês que saíram e tal. Na real, não pesquisei, poderia ter dado uma pesquisada, mas estou botando aqui numa ordem que, enfim, aleatória, que eu achei mais interessante, então não estou seguindo exatamente, esse saiu em janeiro, esse em março, esse em junho, julho, enfim. Mas agora fechou então a tampa, em 75 saíram os álbuns do Steve Howe e do Chris Squire, e agora na sequência em 76 sai dos outros três integrantes, do John Anderson, do Patrick Moraz e também do baterista, que é o que eu trago agora, do Alan White, com o álbum Ramshackled, lançado então em 1976. Tá aqui, álbum do baterista. Deixa eu botar aqui a capa, tem um, não sei se dá pra ver, ó, em relevo, super caprichado, assim. Tá aqui. Alan White, o baterista. Aqui a contracapa, também com algumas informações. Não é um álbum que tem tantas informações assim. Tem um encarte com as letras que eu já vou trazer para vocês. Mas tem o seguinte, gente. Pelo menos para mim, esse aqui, entre os álbuns de todos os integrantes do Yes, esse é o mais curioso e o que mais me surpreendeu quando eu escutei pela primeira vez, porque, claro, a gente, pelo óbvio, né, como um grande fã do Yes, a gente vai, de repente, esperar, né, que os álbuns tenham uma conexão musical, assim, com o rock progressivo ou com os trabalhos que eles vinham fazendo. Sim, acontece em alguns dos álbuns solo desse período de cada um dos integrantes, mas onde menos acontece e onde que menos tem pegadas assim da musicalidade, da sonoridade do Yes, é no álbum do baterista, do Alan White, e de maneira alguma, o que poderia também acontecer, não é um álbum
técnico, não é um álbum de bateristas, pelo contrário, ele é um álbum de canções e canções sensacionais, uma pegada bem diferente. Posso até dizer para vocês assim que ele conversa, e isso que torna realmente esse álbum super interessante e é para mim, o grande diferencial dentro desses lançamentos dos álbuns solo de cada um deles. O Alan White foi o que fugiu mais, saiu, enfim, foi para outros caminhos, literalmente, assim. Ele é um álbum, como eu já falei, de canções, tem letra, enfim, tem algumas faixas instrumentais, algumas mais longas, mas conversa muito mais, gente. Aqui a gente está falando de 76, conversa muito com o que ficou conhecido também como soft rock dos anos 70, ou yacht rock, AOR. Ele vai muito nessa pegada, assim, tem, enfim, algumas pitadas do que realmente estava também rolando muito na época. Tem uma sonoridade muito próxima, talvez, muito mais próxima a um Steely Dan e a um Boz Scaggs, do que uma sonoridade mais do rock progressivo. E é muito isso, tem até um reggae no meio também. É um disco muito interessante exatamente por isso, porque tira, assim, do lugar comum do que a gente esperar, né? Poderia esperar de um álbum, primeiro, de um álbum de um baterista de uma banda de alta performance como é o Yes, e ele não tem, ele realmente é um álbum que trabalha para a canção, assim, não tem um destaque, assim, um holofote na bateria, pelo contrário, ele está muito low profile, assim, onde tu vê que a aposta é muito mais no conjunto das músicas, na sonoridade, realmente é interessantíssimo e são músicas muito boas. Aqui vem um encarte, então, com todas as letras. Tá aqui, de um lado, do outro lado também. É realmente super curioso, eu recomendo, assim, tu pode até não gostar de Yes, não gostar de rock progressivo, detestar coisas técnicas e pode amar esse disco exatamente por isso. É um disco que traz, sim, obviamente, músicos de alta performance, são muito bem executadas as músicas, muito bem gravadas, mas não é nada técnico, é um disco onde o holofote é realmente na canção. Deixa eu mostrar o label, que daí aqui é o label, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, que é a primeira prensagem brasileira. Todos os álbuns nesse período aqui saiu no Brasil também, de todos os integrantes do Yes, inclusive do Alan White aqui. É a primeira prensagem brasileira, se eu não me engano, a única prensagem que saiu no Brasil, saiu em 1976, também, obviamente, pela Atlantic Records, já no seu label super tradicional aqui, né, o label clássico da Atlantic. Não sei dizer, eu não cheguei a conferir, nunca vi na minha frente uma edição original de época de outros países, então não sei dizer para vocês, até se souberem, enfim, não sei se tem um label personalizado também no trabalho dele, poderia ter, assim como teve nos outros. Então tá aqui, realmente, gente, fica a dica, tu pode não ser fã do Yes, nem de rock progressivo, e pode amar esse disco, realmente ele surpreende, dentro, então, como eu falei, dentro desse espectro dos lançamentos solos, né, desse período de cada um dos integrantes do Yes, o que mais surpreende é exatamente o do Alan White, por isso, por ir por outros lados, outros caminhos e trazer essa sonoridade que eu adoro também desse pop rock, entre várias aspas, assim, misturando com soul, né? Esse lance do soft rock ali, dessa primeira metade dos anos 1970, ele foi com tudo nisso, tem diferentes vocalistas, inclusive, já ia esquecendo, assim como nos outros álbuns dos outros integrantes, tem uma faixa aqui, se eu não me engano, é a última do lado A, chamada Song of Innocence, que traz o John Anderson e o Steve Howe participando da faixa. Então tá aqui, fica super dica aí, realmente, gente. Recomendo. Se tu não conhece esse disco, vai atrás que pode surpreender vocês, o grande baterista, mestre Alan White. Agora vamos pro belezão, né? Pro cara que estava nesse período, né, específico do Yes, estava dominando as teclas para a banda e também aproveitou todo o embalo, né, depois da turnê do Relayer, e também lançou o seu álbum solo. Tô falando dele, o Patrick Moraz, com o álbum The Story of I, de 76. E não, a capa não está virada, claro, ela poderia ser assim, né, da maneira
onde dá a leitura, mas originalmente ela é para ser aberta assim, a capa. Sei lá por quê, ela poderia ser assim também, mas originalmente, realmente, em todos os locais onde eu vi, ela é lateral mesmo, com o nome aqui do Patrick Moraz do ladinho, até porque também, né, a gente abrindo aqui, a gente vê que ela tá aqui, e aí abre o álbum, tem a foto do Patrick Moraz, então, o tecladista do Yes desse período, né, que substituiu o Rick Wakeman aí pro álbum Relayer. Aqui letras, tem toda uma historinha e tal, uma ficha técnica enorme, e já digo para vocês, assim, boa parte aqui da ficha técnica, nessa parte aqui, ó, aqui é apenas a gigantesca mesmo, lista com todos os teclados, sintetizadores, pianos elétricos que ele usou nesse álbum aqui. Realmente ele trouxe todo o seu arsenal, né? Ele que sempre foi, eu já falei isso, ele sempre foi um grande, além de um grande instrumentista, um super arranjador e um músico de alta performance, e também um cara que brincava, no melhor sentido da palavra, muito com diferentes timbres de sintetizadores, né? Tanto em bandas que ele tinha antes do Yes, como na própria gravação do Relayer, né? Que traz toda uma série de timbres bem diferentes do que, por exemplo, dos timbres do Rick Wakeman e tal. Então é um cara que, assim, o rei das teclas e dos sintetizadores. Então ele também lança o seu trabalho. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês, que tem quase que um storyboard, assim, de cada uma das faixas. Confesso desde já para vocês, dentro desses álbuns aqui do que eu estou trazendo, desses primeiro álbum carreira solo de cada um deles, o que eu acho menos interessante, vejam bem, menos interessante, não estou dizendo que é pior, quase isso, tá, gente? Mas é o que eu acho mais fraco, digamos assim, para o meu gosto musical, é o álbum do Patrick Moraz, né? O que até é meio surreal, assim, porque, né, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã, e sou mesmo, assim, de sintetizadores, de teclados e tal, até diferentes, não só dentro do progressivo, como em diferentes gêneros, assim, algo que eu estudo e gosto muito de saber que ele está usando e tal. Aqui é muito legal por isso, porque ele traz uma série de sintetizadores, um monte de instrumentos diferentes e tal, mas para mim, já digo para vocês, não é um álbum que ele não é muito bem amarrado, né? A impressão que fica, pelo menos para mim, era meio que até nesse clima assim, vou mostrar todo o meu arsenal e vou colocar um monte de coisa, e é o que acontece, assim, para mim ele é um álbum muito denso em termos de diferentes, muitas camadas e não tão melódicas como, por exemplo, vou usar só como comparação, assim, o trabalho do Rick Wakeman, comparado pelo menos com esse álbum primeiro aqui, do Patrick Moraz, assim, o Rick Wakeman é um cara muito mais melódico, tem escolhas, talvez, melhores escolhas do que o timbre usar em cada música, assim, a impressão que fica para mim com esse álbum aqui do Patrick Moraz é que foi assim, tipo, vou colocar tudo que eu tenho e às vezes fica, não soa muito bem, ou fica então muita informação de algo que talvez simplificado soaria com certeza melhor. Então, para mim, é um álbum assim que tem alguns exageros, né? Assim, realmente em termos de escolhas de arranjo, o que é muito estranho, né? Porque realmente uma das características do Patrick Moraz, até por isso a participação dele em outros álbuns, não só de integrantes do Yes, como de outras bandas, ele sempre foi um ótimo arranjador, um cara que trabalha muito bem orquestrações também e tal. E aqui eu acho que ele, para mim, ele perdeu a mão, assim, exagerou, pesou a agulha, como eu gosto de dizer, mas enfim, tem bons momentos, mas poderia ter sido um álbum melhor pensado, apesar de que, mesmo com essa massa sonora, para mim o que acaba destacando, não tanto musicalmente, mas a parte de engenharia desse álbum, ele é super interessante até por isso, para entender de como é que foi mixado. Então, as escolhas de engenharia, de mixagem, têm ótimas soluções, só que, enfim, para o meu gosto, não impacta na audição como um prazer sonoro, assim. Não estou dizendo que o álbum é péssimo, pelo contrário, é um álbum bom comparado aos outros álbuns dos integrantes do Yes nesse período. Para mim é o mais fraco exatamente por isso. Eu acho que ele pesou a mão, exagerou. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês, que tem um detalhe aqui que o antigo dono, enfim, botou um adesivo aqui, porque dá para ver. Depois deixa eu ver o outro lado, acho que é melhor. Tem um carimbo, acho que devia ser um promocopy de alguma rádio, né? Ou, enfim, algo assim promocional que, enfim, quem pegou depois ou foi vender cobriu com esse adesivo
vermelho aqui, e tem um diferencial também. O álbum também sai pela Atlantic Records, ele sai no mundo inteiro, no mundo inteiro não, desculpa, ele sai pela Atlantic Records nos Estados Unidos e no Canadá, e no resto do mundo, inclusive no Brasil. Essa aqui é a primeira prensagem brasileira. Ele sai também pela gravadora Charisma Records. Então, no mundo inteiro sai pela Charisma, e somente nos Estados Unidos e no Canadá sai pela Atlantic Records. Não sei o motivo disso, mas enfim, tá aqui, tem essa diferença, né? Então ele não também um label personalizado, mas enfim, não sei qual foi o acordo, não sei como é que foi o label, até fiquei curioso, vou dar uma pesquisada depois para ver se eu encontro o label original americano de 76 ou canadense, para ver como é que era. Então tem aqui também atrás, ó, o label da Charisma Records. E tem uma curiosidade, né, enfim, para quem já é fã do Yes e do Patrick Moraz, me redimindo, eu gosto muito dos álbuns que vêm na sequência. Tem 2 discos maravilhosos que eu tenho aqui na discoteca, em outro momento eu trago, que aí sim eu acho que depois do que eu considero isso aqui uma confusão sonora em alguns momentos, ele vai dando uma filtrada nos álbuns que vêm na sequência, que eu considero melhor do que este álbum aqui. Então, o The Story of I, de 1976. Uma última curiosidade, então, para quem já conhece a história do Yes, do Patrick Moraz, a relação dele com o Brasil começa nessa época. Ele teve no Brasil, logo que terminou a turnê do Relayer, ele passou um período aqui no Brasil e voltou para a Inglaterra e retornou aqui para o Brasil em agosto, se não me engano, em agosto de 1975, onde ele registrou algumas gravações de percussões brasileiras, de percussões de samba. Então a gente vai ter quase uma bateria de samba gravado nos estúdios no Rio de Janeiro em agosto de 1975. Ele teve uma super relação, enfim, que na sequência também se fortalece com o Brasil. Nesse período chegou, né, reza a lenda que ele chegou a tocar e fazer algumas jams com a banda Vimana, né, a banda que era do Rich, do Lulu Santos, do Lobão e tal. Deu algum rolo entre ele e o Lobão, não sei, enfim, fofoquinhas do rock que eu trago em outro momento. Também ele frequentou, foi em shows da Cor do Som e tal, ele volta para o Brasil depois, mas o que interessa é que em 75, em agosto de 75, ele vem para o Brasil, grava diferentes formações de baterias de samba, alguns cânticos também em português e tal, e usa já nesse álbum aqui, tem algumas músicas que vão pontuando, e como eu disse, a parte de engenharia é muito interessante, a maneira que ele vai acrescentando esses elementos percussivos brasileiros e regionais brasileiros dentro da obra dele, mas, como eu disse, é muito mais interessante para mim a parte da engenharia do que realmente o resultado como audição, assim. E é um disco que, obviamente, desfile de 1000 teclados, conversa também com algo que estava muito forte no período, né, o jazz fusion, o jazz rock. Então aqui tem rock progressivo, tem jazz fusion, ou rock, ou um jazz rock, né? O fusion ali da época, né? Que misturava elementos do progressivo, do jazz e, enfim, de outros gêneros musicais. Então aqui é um pouco de tudo. Como eu disse, para mim esse pouco de tudo se tornou um exagero, o que faz esse álbum assim não ser, para mim, um álbum nota 10 diferente dos outros que eu já trouxe até aqui, de o último que eu vou trazer na sequência. Mas aqui vale o registro, é um bom estudo, né? Tem esse para quem gosta de teclados, tem toda a lista aqui de instrumentos e sintetizadores que ele usou. Então fica aqui então também o Patrick Moraz, que não segue depois no Yes, né? No final de 76 já volta a Rick Wakeman, enfim, daí é uma outra história que eu conto em outro momento, mas ele aproveitou e muito bem esse período para poder também fazer o seu trabalho solo e ser lançado mundialmente, inclusive saiu aqui no Brasil. Tá aqui então Patrick Moraz com The Story of I. Para finalizar, eu trago então, fechando 1976, o álbum do vocalista, do Jon Anderson. Tá aqui então, que sai também em 76, o álbum Lies of Sun Hilo. Tá aqui então também, obviamente, né? Linda edição, já vou trazer detalhes para vocês da arte, falar um pouco dela. Esse aqui então é o álbum do Jon Anderson, o vocalista, e que já começo falando, já foi o que levou
ao pé da letra, né? Até recentemente eu assisti uma entrevista onde ele fala um pouco sobre esse álbum aqui, que ele, enfim, é um álbum conceitual, já trago um pouco da história para vocês, mas dentro de cada um desses lançamentos de álbum solo, então quando eles negociaram, vamos cada um fazer seu disco e tal, ele foi o músico do Yes que levou isso mais a sério, porque ele fala nessa entrevista que eu vi recentemente, que ele pensou, se é para ser um disco solo, eu quero fazer tudo no álbum. Então ele toca todos os instrumentos no álbum, então ele levou isso realmente ao pé da letra, assim. Nunca foi conhecido dentro do Yes como um instrumentista, e aliás, não é um álbum de instrumentista, é um álbum de canções também, mas com umas camas, uns climas bem interessantes. Ele nunca foi um cara assim, especialista em cada instrumento, um virtuoso, né, melhor dizendo, mas foi um cara, e ele fala isso, né, eu resolvi em primeiro lugar fazer um álbum onde eu pudesse, dentro das minhas condições técnicas, né, como instrumentista, tocar todos os instrumentos, e ele colocou dentro desse álbum um arsenal de vários instrumentos de corda, né, que algumas coisas ele já usava no Yes, como algumas harpas, diferentes tipos de harpas, alguns instrumentos de corda étnicos, né, tanto asiáticos como africanos e tal, coisas que ele vinha colecionando ao longo dos anos, e ele resolveu, para esse álbum, fazer uma imersão sonora dentro da sua residência. O álbum foi todo gravado na sua casa no interior também da Inglaterra, né? Ele tinha um super estúdio na garagem, entre aspas, né, da sua casa. Levou junto o engenheiro Mike Dunn, que também é um super engenheiro que já trabalhou em diferentes bandas, e os dois se encarnaram e ficaram numa imersão sonora, né, muito mais do Mike Dunn dando um apoio mais técnico na hora da gravação do que metendo a mão em algum instrumento. Claro, alguma coisa que outra pode ser que ele tenha tocado, mas é um álbum onde todos os instrumentos, ele tem muito instrumento de corda, a parte de teclados e sintetizadores são super simples, mas super melódicas, é só fazendo, né, uma caminha musical, alguns climas, né, tu vê que não tem, e ele mesmo fala, não tinha nada de fazer muito solo, ele até brinca nessa entrevista, que eu achei engraçado esse recorte que ele fala dele como tecladista, ele falou, eu nunca fui um grande tecladista, mas tinha a noção das notas no piano e tal, até porque, né, a gente, né, tocava ali do lado dele Rick Wakeman, Patrick Moraz, enfim, outros tecladistas. O Vangelis, nessa época, era muito amigo, eles já estavam muito próximos. No ano anterior, ele já tinha participado do álbum solo, o Heaven and Hell, do Vangelis, então eles tinham uma relação muito próxima. Muita gente, inclusive, achava que o Vangelis estava tocando nesse álbum, mas não toca. Inclusive, nessa entrevista, além dele falar dessa questão dos teclados, ele disse, eu ia só nas notas brancas, eu não sabia na época ainda fazer as notas usando as notas pretas. Então são camas de teclado super simples. E também ele fala, muita gente achava que era o Vangelis, porque a gente estava muito próximo nessa época, mas o Vangelis não toca nesse álbum. Porém, ele revelou nessa entrevista que eu vi recentemente que a primeira pessoa a escutar esse álbum na íntegra foi o Vangelis. Ele levou a gravação lá para o estúdio do Vangelis em Londres e pediu, cara, senta aí, escuta. Ele disse que ele estava nervoso porque durante toda a audição o Vangelis ficou escutando de olhos fechados, sem nenhuma expressão, e assim que terminou o álbum ele abriu um sorriso, então foi o aval que ele precisava. Mas enfim, tem então toda essa historinha por trás. Falando em historinha, né, gente, deixa eu mostrar de novo a capa e agora a contracapa, porque como eu disse, aqui é um álbum conceitual. Aqui é uma nave espacial inspirada na arte que tem do Roger Dean na capa do Fragile, do álbum do Yes, que tem, né, uma nave posando num planeta que está se desintegrando. Então, uma das conexões de uma história muito doida que o John Anderson criou para esse álbum primeiro, em cima, ele se inspirou muito nas paisagens, né, criadas pelo Roger Dean e principalmente na capa do Fragile, que tem a navezinha posando num planeta Terra que está se destruindo. Porém, primeiro, né, já vou dizer de cara, a capa, a arte, estranhamente, né, e ele fala também nessa entrevista aqui, tipo, o Roger Dean estava muito ocupado com outros trabalhos na época, e então não foi ele que fez a capa. Quem fez a arte desse álbum e toda a arte que eu vou mostrar para vocês, que é linda demais, foi um ilustrador e designer chamado Dave Roy.
Dave Rowe, que também teve uma direção artística da Hipgnosis, né, que fazia a direção artística das capas do Pink Floyd. Então, é inspirado nas artes e paisagens do Roger Dean, do capista do Yes, mas não foi ele que fez, então tem essa nave espacial que eu já vou abrindo aqui para ir contando rapidamente a história para vocês. Eu já falei sobre esse álbum aqui. Olha a arte aqui. Claro, tem uma semelhança com as artes do Roger Dean, mas o pano de fundo por trás de toda essa história, deixa eu ir passando aqui para vocês, que ele vem com um livreto aqui. Lindo demais. Deixa eu dar um jeito de abrir aqui para ir mostrando, porque realmente é linda demais a arte desse álbum aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele vem então com um livreto que, basicamente, assim, ó, resumidamente a história, tá? É sobre um planeta que estava se desintegrando, né? Um planeta que era ocupado por 4 tribos diferentes, e quando ele começou a se desintegrar, esse planeta, as 4 tribos se juntam e montam uma espécie de uma barca, né? Uma nave espacial para ir para outro planeta, para, enfim, poder habitar um planeta, e levam, né? Tem todo um conceito, assim, cada uma dessas tribos traz um tipo de sonoridade, é o que a gente vai ouvir em cada um dos lados, representando cada uma dessas tribos, né? As letras falam sobre isso e tal, e cada uma tem um tipo de sonoridade, elas se juntam, partem numa jornada pelo espaço, né? E vão para um mundo novo depois de uma catástrofe no seu planeta, e começam a habitar um novo planeta, para onde eles levam toda uma espiritualidade, uma musicalidade. Então tem várias dessas pegadas, assim, é super interessante, é um disco lindo. Tá aqui, ó, tem alguns galera que participa mais na produção, como eu falei, aqui é quase um disco em dupla, assim, mas com protagonismo do próprio Jon Anderson, tocando todos os instrumentos, principalmente instrumentos de cordas, instrumentos étnicos e tal, mas tem na engenharia, enfim, na parte mais técnica do álbum. Depois eles vão para um estúdio e vão dando uma afinada. Obviamente também ele já tinha, deixa eu mostrando o label assim para vocês também, label clássico da Atlantic, não estava esquecendo, tá aqui, que sai no mundo inteiro. Essa aqui é a prensagem brasileira, que sai no mesmo ano, em 1976. Todos esses álbuns saíram no Brasil também, no mesmo período, né, gente? Como eu falei, e no Brasil, nesse período, assim, o rock progressivo nacional estava no auge também, assim como no mundo inteiro. Então tá aqui. É um álbum, assim, super bem gravado, né? Ele conta que teve muito tempo, como o estúdio era na casa dele, ele estava com um super equipamento, uma mesa gigantesca, sei lá, de 24 canais, enfim, já não era mais aquela coisa mais arcaica, assim, tinha na própria casa, assim. Então ele foi brincando muito, já era um cara que prestava muita atenção nas gravações, e pelo apoio também do Mike Dunn, né, que era um engenheiro que colaborou, coproduziu de alguma maneira com ele esse álbum. É um álbum, assim, que ele traz, e ele vai, ao longo dos próximos trabalhos, até do Yes e também da sua carreira solo, e também em parceria com Vangelis, ele vai trabalhar ainda mais isso, de trazer alguns elementos da música étnica de algum país asiático ou africano, né? Ele traz também, isso ele já vinha fazendo em algumas músicas do Yes, principalmente lá no álbum o Fragile, né, que tem uma faixa para cada um dos integrantes, essas mixagens de várias camadas de vozes. Ele é um super vocalista com diferentes timbres, e do mais alto e agudo ao médio, né, algumas coisas mais graves. Então ele brinca muito bem com isso, até nesse álbum aqui, com umas pegadas assim que tem alguma coisa até mais mística, assim, mais monocromáticas em alguns momentos. É super interessante, fica a dica também, se tu não conhece, leia também a história completa, que eu não vou contar toda aqui para vocês, mas é super interessante, os nomes dos personagens, né, as diferentes tribos que se unem, cada uma com uma sonoridade, com um tipo de espiritualidade diferente. Então aqui tem um pouco de misticismo, um pouco de ficção científica também. Eu até me atrapalhei para falar ficção científica, tá certo, né? Nossa, são sequelas de domingo, gente, sorry. Mas enfim, recomendo, uma história maravilhosa, um disco muito agradável. Para quem gosta do Yes, rock progressivo, também tem tudo para gostar desse álbum, mas ele é muito mais próximo a algo um pouco mais
de repente para os trabalhos que ele fez depois com Vangelis, assim, não é, como eu falei, não é um álbum técnico de instrumentista, assim, mas é um álbum com escolhas, diferente do Patrick Moraz, é um álbum com escolhas de elementos e de timbres muito bem executada e fica lindo, assim, realmente tem uma abordagem totalmente diferente dos outros trabalhos dos outros integrantes, mas também conversa muito mais com o Yes do que algo muito diferente, assim, mas tem realmente esse equilíbrio de uma coisa, de uma sonoridade e um foco mais simples e na abordagem dos instrumentos. Como eu falei, é ele tocando todos os instrumentos, ele nunca se considerou e nunca foi um grande virtuoso, mas é um cara que escolhe e escolheu muito bem os timbres e a abordagem e a mixagem desse álbum também é excelente. Então, fechando o nosso passeio pelos álbuns, pelo primeiro voo solo dos integrantes do Yes entre 75 e 76, Jon Anderson. Qualquer momento, de repente, eu faço outro episódio com outros álbuns solo dos mesmos integrantes do Yes ao longo dos tempos, porque eu tenho bastante coisa, eu adoro o Yes, adoro os discos solos também, mas fechando então, trouxe aí então para vocês esse primeiro apanhado de quando eles fizeram essa pausa entre 75 e 76. É isso aí. Nos encontramos a qualquer momento em mais um novo episódio aqui no Altos Plays. Até mais.